A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma lição, mais uma aula, mais um vídeo, onde nós abordaremos aqui, mais uma vez, a Epístola aos Hebreus, que é o tema da revista LPD, Lições da Palavra de Deus, número 68 aí. E a gente vai estar vendo aqui neste vídeo a lição de número 2, cujo título é A Superioridade de Cristo sobre os Anjos. Esta lição tem por texto bíblico básico Hebreus, capítulo 1, dos versos 4 ao 9, versos 13 e também o verso 14. E também tem Hebreus 2, ou seja, o capítulo 2 de Hebreus, os versos 1 ao 3. Temos aí o nosso texto áureo, que encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 9. Lembrando, é claro, que a lição anterior, a primeira, também foi baseada no capítulo 2 de Filipenses, mas é claro que o verso lá foi o 6, aqui é o verso 9, que diz aí: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Veremos que a nossa palavra introdutória vai dizer-nos aí: uma vez que o tema de Hebreus é a superioridade de Cristo e da salvação que ele oferece em relação à lei dada a Moisés, o escritor discorre amplamente sobre os seres angelicais, afirmando, porém, que Jesus é superior a todos eles. Era urgente e necessário para os crentes judeus entenderem que Jesus está acima dos anjos em todos os aspectos, pois sua mensagem e missão têm finalidades infinitamente mais sublimes. Meus irmãos, então, começando já aqui, introduzindo aí a nossa lição, a gente já passa a ter alguns pontos interessantes para serem aplicados na mesma. Um dos pontos é entender o seguinte: a gente está falando ao longo desse trimestre sobre a carta aos Hebreus, e ainda que a gente traga temas aqui, ainda que a gente use questões aqui ligadas aos títulos da lição, é bom que a gente sempre entenda o fato de que esta lição tem por norte a Bíblia, e a Bíblia especificamente a carta aos Hebreus. Então o contexto aqui deve ser apresentado às pessoas que estarão estudando conosco, aos nossos alunos aqui na EBD. Então você, professor, ou seja, cabe a você, professor, orientar os alunos ao fato de que o autor da carta aos Hebreus está trazendo e enfatizando aqui a questão da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Haja vista o quê? Haja vista o fato de que os anjos desempenharam e desempenham um papel muito importante na revelação de Deus para com os homens. Ou seja, então, é por isso que a gente precisa aplicar esse tema, essa visão toda baseada aí dentro do aspecto da carta, do aspecto da revista, tá? Lembrando que na lição passada, a primeira lição, a gente falou um pouco sobre isso. A carta traz em si esse ponto. Qual é o ponto? A visão de que a motivação por trás da escrita desta carta está ligada ao fato de que cristãos de origem judaica estavam, por causa da ferrenha perseguição que estavam sofrendo, retornando para o judaísmo. Então havia uma debandada muito grande. Muitos eram os que estavam se apostatando da fé cristã, deixando Cristo de lado e retornando para os preceitos e ritos. Por quê? Porque retornar para os preceitos, fazer o que os judeus chamam de techuvá, o retorno, voltar, era também para eles uma forma de fugir da perseguição. Então eles tinham naquele momento basicamente duas opções: ficar com Cristo, e isso representaria a eles perseguição e morte, ou abandonarem a Cristo e retornarem para o judaísmo. Porém, é baseado nesse ponto que a gente deve trazer todas as demais lições, entendendo sempre, professor, sempre que houver um tempinho na aula, fale sobre isso. Faça com que os alunos entendam esse processo dessa motivação. E aonde os anjos se encaixam nisso? No fato de que os anjos traziam para os judeus um grande significado, já visto o fato de que foram eles, na antiga aliança, responsáveis também, fora os profetas, sacerdotes, mas os anjos também desempenharam um grande papel. Deus se fez valer dos seres angelicais para trazer a sua revelação. E é por isso que os anjos estão aí. E essa era a visão que os judeus tinham sobre dos anjos. E eu vou falar mais sobre isso no subtópico 1.2, tá? Onde eu vou entrar nesse processo que diz aí, por que tanta atenção aos anjos? Então, para começar,
É bom, professor, que você, ao iniciar essa aula, tenha uma visão ampla, panorâmica da lição. Porque a lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico traz o título aí, Os Anjos na Bíblia. O segundo tópico traz o título, A Superioridade de Jesus em relação aos anjos. E conclui-se com o terceiro tópico, que diz aí, Jesus homem, por um pouco menor que os anjos. Então, o que você precisa fazer, professor, para que a sua aula flua bem, para que você não tenha problemas aí na hora de lecionar? Simples. Dividir esses pontos e tentar ao máximo não adiantar, nem atrasar e nem atropelar esses processos da lição. Quais seriam esses processos? O primeiro tópico é mais uma descrição a respeito dos anjos. O primeiro tópico dessa lição é mais para descrever, para falar sobre, para apresentar os anjos, uma apresentação dos anjos. Quem são os anjos, sua natureza, tá? O poder, papel desempenhado por eles. Então, o primeiro tópico é mais isso. Não seria basicamente a relação dos anjos com Jesus no primeiro tópico. Já partindo para o segundo tópico, aí, professor, o que a gente deve fazer? Uma vez conhecendo um pouco sobre os anjos, lá no primeiro tópico, a gente parte para o segundo, entendendo que o segundo ele faz o seguinte, ele põe, por assim dizer, Jesus de um lado, os anjos do outro, e começa a fazer comparações entre Cristo Jesus e os anjos. E essas comparações precisam acontecer agora no segundo tópico. Já no terceiro tópico, que eu já li o título aqui, lerei novamente, estou com a revista aqui em mãos, Jesus homem, por um pouco menor que os anjos. Aqui, o que vai ser trabalhado no terceiro e último tópico é a humanidade de Cristo. E por que trabalhar a humanidade de Cristo? Porque nós bem sabemos que os anjos são superiores aos seres humanos. A gente vai ver isso aí no primeiro tópico. Quanto à ação, quanto ao poder, tá? O campo de atuação dos anjos é enorme, né? Gigantesco. Os anjos têm uma natureza da qual os seres humanos não possuem, não têm. Até os salvos, agora, enquanto não foram glorificados, haverá um período no processo chamado glorificação, onde nossos corpos serão transformados, o que é corruptível tornar-se-á incorruptível. Paulo fala sobre isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, mas isso não aconteceu ainda. Então, por conseguinte, por agora, por esse momento, por esse tempo, os anjos são superiores aos seres humanos. E aí que é o processo do terceiro tópico. Por quê? Porque se Cristo se fez homem, então Cristo desceu uma escala, ou enquanto ele era humano, enquanto ele era homem, ele tornou-se inferior aos anjos, mas Cristo ainda é homem. Então, se ele ainda é homem, se ele possui natureza humana, logo Cristo é inferior? É claro que não, e é isso que o escritor vai mostrar. O fato de ter se feito homem, o fato de ter se encarnado, não fez de Cristo, em momento algum, tá? Inferior. Esse termo um pouco menor, nós vamos trabalhar ele já, tá? No terceiro tópico. Então aí é a lição dividida para você, professor, para que você não atropele os processos. Não fale sobre a humanidade de Cristo no primeiro tópico. Não fale sobre a humanidade de Cristo detalhadamente no segundo. Deixe para o terceiro. Não fale sobre o poder dos anjos, a ação dos anjos no segundo tópico. Fale no primeiro. Tá? Então, se você fizer isso aí, sua aula, que já é uma bênção, será ainda mais. Tá? Dito pois isso, vamos começar então a entender esses pontos e processos. Partimos então para o primeiro tópico, onde a gente vai fazer aqui uma análise sobre os anjos. E deixe-me ler um pouco da revista para poder fazer algumas aplicações para lhe auxiliar aí. Vamos lá então? Os anjos são mencionados mais de 100 vezes no Antigo Testamento e mais de 160 vezes no Novo Testamento. É só isso que eu vou ler. A lição tem mais, mas eu vou ler só isso. Está aqui. Esse grande número de menções aos anjos nos aludem ao quê? À importância deles. E é partindo daqui que nós começamos a dar a nossa aula. O pontapé inicial para a nossa aula é mostrar aos nossos alunos o quão importantes são os anjos. É claro, sempre atentando ao fato de que cultuar a eles é proibido, adorar a eles é proibido, tá? Passar uma vida invocando os anjos, invocar é proibido e desnecessário, não há necessidade de se invocar anjos para estar ali, aqui, acolá, e aqui fazer aquilo outro, é desnecessário. Nós devemos adorar a Cristo Jesus, adorar a Deus, na certeza de que os anjos
atuam a nosso favor, partindo, é claro, essa ordem de Deus, inicialmente. Então a gente já começa a aula falando sobre a importância deles. Tá? Por que é bom falar? Por que o autor falou sobre os anjos? Porque os anjos desempenham um papel muito importante na revelação de Deus à raça humana. Nós, por diversas vezes, cada citação dessa aqui é Deus se fazendo valer de anjos para trazer revelações, libertando e agindo na vida de seres humanos em prol de quê? De exaltar os anjos? Não, em prol de cumprir o plano salvífico, o plano glorioso, redentor de Deus na Terra. Então, a gente fala dos anjos para poder entender o fato de que eles desempenham um papel muito importante. Continuando aqui, nós partimos então, sabendo disso já, para o subtópico 1.1, que diz aí, a natureza dos anjos. Aqui, o que a gente vai estar vendo é um ponto mais ligado a eles, a pessoa dos anjos. Mesmo atuando em favor dos que hão de herdar a vida eterna, os anjos são criaturas limitadas, se comparados ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Criador, que está sentado à direita de Deus. Entendemos que os anjos, já fora dito isso aqui, desempenharam e continuam desempenhando e hão de desempenhar um grande papel no plano de salvação, no plano de redenção, no plano de Deus. Mas é necessário entendermos uma coisa, os anjos, sim, estão aqui atuando em favor, mas esses anjos são só criaturas. Há pessoas hoje invocando, buscando e até mesmo exaltando anjos em cultos, né? Pessoas que se fazem valer de experiências com os anjos, tá? Mas é bom entendermos, o pontapé inicial é colocarmos os anjos no seu devido lugar, de criaturas de Deus, foram por Deus criados, então são ministros de Deus, trabalham para Deus, nos auxiliam, ou seja, auxiliam os salvos, os que hão de herdar a salvação, mas, em certo modo, não passam de criaturas. A gente não pode colocar os anjos no lugar que Deus não os colocara. E se comparados a Cristo, aí sim é que fica mais evidente o fato de que Cristo é criador e os anjos são criaturas. Pontapé inicial. Tem mais coisa aqui para esse tópico. Vamos lá. São imortais, santos, e possuem grande poder, oriundo de Deus. Aqui a gente pode fazer uma divisão na hora de explicar isso aqui. Em primeiro lugar, deixe-me ler novamente, mas eu até olhando aqui. Primeiro processo, são imortais. Então os anjos são seres imortais. A imortalidade não pode, em momento algum, para você que nos assiste aqui agora, ser confundida com a eternidade. Uma coisa é a eternidade, outra coisa é a imortalidade. E qual seria basicamente a diferença? Grosso modo, a diferença é: imortalidade alude ao fato de ter um início e não ter mais um fim. Imortalidade, repito, imortalidade alude ao fato de ter um início e não ter mais um fim. Ok? Mas eternidade alude ao fato de não ter início, logo também não ter fim. Então, os anjos foram criados, passaram a existir. Logo, tornaram-se imortais, porque Jesus diz lá em Lucas 20 que os anjos não podem morrer. Diz que os que hão de herdar a vida vindoura, a vida eterna, hão de ser como os anjos. Não se casam, não se dão em casamento, mas também não podem morrer. O não poder morrer aqui, você entende, nós entendemos que eles não podem morrer por vias normais, naturais, por assim dizer. Isso não significa dizer que eles não possam ser destruídos. Deus é o único ser que tem o poder de destruir os anjos. Deus pode destruir os anjos, pode aniquilar caso queira, pode acabar de vez, porque Deus os criou, logo também pode os destruir, se assim o quiser fazer. Tá? Então dizer que os anjos não têm fim é em meios naturais, ok? Os anjos não podem morrer como o ser humano morre, deixar de existir. Mas se Deus os quiser destruir, babau, acabou, tchau anjos. Então é bom entendermos isso. Então está claro que eles são imortais, não eternos. Segundo ponto está aqui, eles são santos, e a palavra santo aos anjos alude, é claro, aos anjos que ainda pertencem e ainda estão fazendo a vontade de Deus, né? E é claro, estarão para sempre. Já visto o fato de que cremos na visão, no estudo sistemático aí sobre a angelologia e a demonologia, nós entendemos que
Satanás pecou, caiu, foi destituído lá do cargo, da posição que tinha, querubim ungido, da guarda era, lançado, foi, e uma terça parte, baseamos isso lá em Apocalipse, uma terça parte caiu juntamente com ele. Esses não são chamados de santos, embora anjos não deixaram de ser anjos. Satanás é um anjo, o diabo é um anjo. Tá? Fernando Aquino, eu não costumo chamar de Lúcifer, já visto o fato que eu não entendo que Lúcifer seja um nome próprio, mas eu considero isso um erro de tradução, feito por Jerônimo, ou seja, pelo menos, não por Jerônimo em si, mas um erro ocasionado na tradução da Vulgata Latina. Então tem gente que chama Satanás de Lúcifer, como se fosse um nome, e eu não faço isso, porque eu não entendo assim, que é meu pensamento, minha visão. Então eu chamo de Satanás, chamo de demônio, diabo e outras coisas mais. Mas o ponto é o seguinte, ele caiu lá. Então, os que com ele estão, baseamos isso lá em Mateus 25, 41, né? O diabo e seus anjos, está lá, diabo, diávolos, e seus anjos, está lá. Então, pertence a ele. Não são santos. Mas os santos aqui falam dos anjos que ainda estão na presença de Deus. Entendamos isso. Continuando, nós temos aqui outra expressão, possui outra visão sobre ele. Possuem grande poder. Então, os anjos não são onipotentes, não podem fazer tudo, não detêm todo o poder, mas são seres, diga de passagem, poderosíssimos. Em relação a nós, seres humanos, os anjos são poderosíssimos, tá? A gente tem que entender isso. Embora não dê para descrever ou limitar o poder dos anjos, mas passagens bíblicas os mostram anjos tirando vida de muitas pessoas, um anjo só, 185 mil homens, anjos atuando, e é bom que nós leiamos Apocalipse a fim de ver as coisas que os anjos vão de fazer aqui, da parte de Deus na terra. Então os anjos são poderosíssimos. Outra coisa, possuem inteligência e sabedoria superiores. Então, não dá para negar o fato de que a nossa consciência, a consciência humana é muito limitada diante da consciência, da sabedoria, né, da inteligência e sagacidade dos anjos. Os anjos são dotados de um grande conhecimento, embora não sejam oniscientes. Seu conhecimento também é limitadíssimo em relação a Cristo, em relação a Deus. Esse é o ponto, tá? Embora os anjos conheçam, entendam, possam ver coisas que nós não vemos, eu acredito que os anjos possam fazer cálculos muito mais rápido que nós e coisas do tipo, podem fazer muitas coisas, têm noção das coisas além de nós, mas isso não os faz oniscientes, tá? Ok? Possui inteligência, sim, superior à nossa. Sabedoria, sim, superior, está aqui na lição, mas é superior a nós, tá? Aos seres humanos, guarde isso. Continuando, são espíritos criados. Então, duas coisas juntas. Criados, já vem falando isso desde o início da lição, né? São criaturas, foram criados. E também são espíritos, tá? Não possuem corpo, tá aqui na lição. Os anjos são seres incorpóreos, o que faz os anjos seres também assexuados. Tem gente que tem essa dúvida. Anjos fazem filhos, anjos podem, por sua natureza, engravidar alguém? E eu lhe perguntaria, você que me assiste, os anjos possuem genitália, órgão genital, os anjos possuem DNA, né? Os anjos, é lógico que não, são seres criados, tá? E nós nos baseamos mais uma vez em Lucas 20, onde Jesus falou que os anjos não se casam, nem se dão em casamento. É um assunto que, inclusive, aconselho a você, professor, que quando estiver lecionando, tente limitar um pouco esse assunto. Já visto o fato de que algum dos seus alunos pode querer, nessa hora da lição, citar o Gênesis 6 para dizer, mas os anjos não engravidaram as mulheres lá no Gênesis 6, não foram eles que, ou através deles que saíram os nefilins, logo os seres gigantescos, tá? Cuidado para que a sua aula não se torne uma aula toda ela de teologia sistemática ou de angelologia. Limite aqui os assuntos, tá? Tente guiar isso para que não se perca. Então, partindo desse ponto, estou usando a lição, são espíritos, seres espirituais, incorpóreos, tá? Não possuem corpo, assexuados, não possuem sexos, então não tem anjo e anja, né? A anja e o anjo, não possuem sexo, não possuem gênero, mas podem assumir forma humana quando estão ministrando na terra. E nós vemos muitos casos no Antigo Testamento, principalmente, de anjos que assumiram a forma humana. Mas a pergunta que fazemos é, os anjos assumindo forma humana são a mesma coisa que se tornarem seres humanos? Não.
Olha aí a dificuldade. Assumir uma forma humana não é o mesmo que encarnar. Cristo encarnou. Cristo tornou-se homem, se fez homem, tá? Isso que é interessante. Sarx egeneto, lá no grego, né? Sarx egeneto, se fez carne, tá? Sarx, carne, egeneto. Se fez carne, Cristo, encarnou. Mas os anjos não encarnam, não se fazem carne. Eles assumem uma forma visivelmente humana, ok? Então, nem tudo que um ser humano tem, um anjo, quando é visto como um homem na Bíblia, tem, possui. Tá? Então, há casos em que a gente vê anjos aparecendo como seres humanos, e há casos onde o próprio Cristo aparecia. A gente chama de teofania, que vem duas palavras. Theos, do grego Deus, phaneia, manifestação, aparição, visível. Então, Cristo também. Então, a gente não pode confundir. Tem o Maliach Yavé, que é o anjo do Senhor, e tem os outros anjos, tá, comuns, que também são vistos assumindo forma humana. A pergunta a se fazer é, com que frequência isso acontece hoje? Os anjos estão ainda assumindo forma humana hoje? Todas as vezes que os anjos assumiram forma humana, a gente vê algo de Deus acontecendo. Porque se o anjo pode por si só, né? O anjo é um metamorfo, assume forma humana quando quer. Isso ocorre realmente, o anjo pode realmente assumir uma forma humana caso queira. A gente precisa parar para entender isso, tá? Embora eu não queira fugir do assunto da lição, mas talvez são perguntas que possam surgir. E, professor, a minha missão aqui é preparar você para isso na aula, para que você vá para a aula pensando nessas coisas, até para poder responder. Mas os anjos podem hoje assumir a forma humana, se quiserem, basta lá o dedo, sou um ser humano. Nós teremos alguns problemas em pensarmos assim. Um deles é 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, dessas 8 bilhões, todas são seres humanos? Ou os anjos estão infiltrados? Institutos de pesquisa, como o IBGE e os outros, estão contando errado? Estão contando anjos como se fosse ser humano? Ou quando contaram, eram os anjos e não são mais? Então, há 8 bilhões realmente de seres humanos no mundo, ou desses 8 bilhões são... Olha, daqui a pouco vai virar uma teoria da conspiração. Então, é bom tomar cuidado, eu estou falando aqui, professor, mas para te alertar, ok? Então, esses anjos assumindo forma humana, tudo isso com a permissão divina. Enviados por Deus, mandados por Deus, lhes foi possível assumir a forma humana. Eu não posso aqui afirmar nesse vídeo, eu acho que eu não sou tão louco para afirmar, que uma das características dos anjos é quando quiser se tornar um ser humano, porque aí nós teremos um problema sério acontecendo hoje na Terra. Talvez você tenha se encontrado com alguns anjos hoje aí e não percebeu. Ok? Você viu anjos na rua, passou por anjos, falou com anjos, deu bom dia, deu a paz do Senhor para anjos pensando que eram seres humanos. Olha para onde está indo já a aula, olha para onde está indo o tema. Então, sim, os anjos são vistos na Bíblia assumindo a forma humana? Sim, mas contanto que nós entendamos que de Deus partiu essa mudança, de Deus partiu essa transformação. Os anjos não fizeram isso porque quiseram, ou quando querem. Um anjo pode fazer a hora que quiser. Se quiser agora, pode se transformar no ser humano. Eu, particularmente, não tenho muita facilidade para compreender e entender dessa forma, tá? Eu entendo que tudo parte de Deus. Continuando, para não tomarmos tempo, nós temos aí também outra questão em relação aos anjos. Serviram a Jesus em algumas ocasiões, quando ele esteve aqui na Terra. Então, isso aqui é importante. Então, nós temos exemplos aí, casos dos anjos servindo a Cristo Jesus, sim. Para começar, quando Jesus nasceu, os anjos é quem anunciaram aos pastores o nascimento de Cristo. Os pastores da comarca de Belém estavam ali, foram chamados pelos anjos, e os pastores estiveram lá para ver Jesus. Foram os anjos quem falaram. Ao redor do ministério de Jesus, o Jesus foi levado, conduzido ao deserto a fim de ali ser tentado por Satanás. Ao final daquela tentação, os anjos serviram a Jesus. A gente vê isso, os anjos foram enviados a servir a Jesus. No Getsemane, né, no Getsemani, ou Getsemane, como nós conhecemos em português, Jesus fazendo aquela oração, e ali havia anjos consolando Jesus durante aquele processo daquela oração de Getsemane. Então, a verdade bíblica é muito clara, os anjos serviram, os anjos auxiliaram Jesus em seu ministério. Isso é interessantíssimo. Deus se fez valer dos anjos também para auxiliar o ministério de Jesus, ok? Mas já visto um fato de que é um texto muito complexo, inclusive é um texto que dá problema, né? João 5, se descia ou não um anjo no tanque de Betesda, tá? Mas
se descia ou não aquele anjo no auxílio. Se ele descia, naquele dia não desceu. Isso, ou seja, entendendo que quem manda, quem dá ordem é Cristo. Então nós temos aqui, já caminhando para mais uma parte do subtópico aí, que é 1.2. Vamos lá. Por que tanta atenção aos anjos? Aqui, professor, eu vou ler e explicar algumas coisas. Seria surpreendente para o leitor judaico típico ouvir que um homem tinha uma posição mais elevada que a dos anjos, em função deles terem ajudado a entregar a lei de Moisés, a lei a Moisés, no Monte Sinai. Está lá em Deuteronômio 33, verso 2. Eu não vou ler tudo para ganhar tempo, ok? E o restante vai também corroborar com o que já está dizendo aqui. O que nós temos aqui, gente? Aqui, professor, eu acho que deve ser o momento para que você elucide a problemática dos anjos em relação à carta aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Por quê? Talvez a pergunta seria na mente de seus alunos: por que os anjos estão aqui? Por que citados aqui? Simples, porque desempenham um grande papel. Mas também estão aqui porque os judeus tinham os anjos em grande estima. É bom, professor, que você explique isso. O que está valendo aqui, o que está vigorando aqui, não é só a posição dos anjos em relação aos cristãos, que posicionamento nós devemos ter em relação aos anjos, não. Mas também a posição dos anjos em relação aos judeus, à lei, ao papel deles. Porque os judeus, e quando eu digo judeus aqui, estou falando dos não cristãos, aqueles que permaneceram no judaísmo naqueles dias, naquele tempo, tinham desde o Antigo Testamento, desde a Antiga Aliança, a visão e a ideia de quê? De que os anjos eram mediadores da parte de Deus. Eles entendiam o quê? Olha a visão que eles tinham. Vou tentar ser mais prático aqui para te ajudar aí na sua aula. A visão é o seguinte: Deus, sobre tudo e todos, poderoso nos céus, a visão que eles tinham, embora os judeus não criam na Trindade, Pai, Filho e Espírito, mas criam lá, Deus. Vamos pegar assim. E nós entendemos, nós cristãos, que Pai, Filho e Espírito, diferente deles. Mas vamos pegar a visão judaica. Deus no céu acima de tudo e todos. O homem na terra, fraco, ínfimo, limitado, mas no meio ou entre os dois, os anjos. Então isso que é interessante. A visão que eles tinham era uma espécie de escala, não vou dizer nem hierarquia, mas de poder. Deus acima de tudo e todos, os anjos vindo abaixo de Deus com grande poder, e os seres humanos aqui na Terra dependentes, limitados, ampla e totalmente. Então, acima dos homens estavam duas classes na visão judaica. A primeira classe, a classe dos anjos, que estavam acima dos homens, e a segunda classe, é claro, acima de tudo e todos, Deus. Né? Esse é o ponto, não que Deus esteja na segunda classe, você me entendeu. Só para dar um posicionamento, para dizer que do céu para baixo os anjos e depois dos homens. Da terra para cima. Não que eles adorassem os anjos, você me entendeu, mas uma posição, os anjos servindo a Deus e auxiliando os homens, e Deus acima de todos. Então os anjos desempenhavam um papel importantíssimo. Os anjos eram vistos em grande estima pelos judeus. E aqui, o que eles vêm dizer é o seguinte, o que o autor quer dizer é o seguinte, o autor dos Hebreus: se os anjos são superiores a todos os homens, olha o que ele apresenta, um homem que é superior aos anjos. Que homem é esse? Cristo Jesus. Que maravilha. Essa é a visão, essa é a ideia que nós temos que ter aqui. Aí você vai ler na revista aí, não vou ler aqui para ganhar tempo, tá? Peço perdão por não estar lendo tudo, para que o vídeo não fique extenso demais, mas você vai ter exemplos de Estevão e Paulo falando, tá aqui na lição, estou usando a lição, para falar a respeito disso aí, nas suas ministrações, suas mensagens, tá falando a respeito desse papel desempenhado pelos anjos, que os anjos serviram realmente para trazer a palavra de Deus, a revelação de Deus. E tudo isso é uma indicação de que o povo da aliança se orgulhava do fato de milhares de seres celestiais terem sido designados pelo Eterno para o estabelecimento de sua lei. Então, isso fala da estima. Isso fala, esse tópico 1.2, aí o subtópico 1.2 fala da estima, fala do zelo e fala da visão dos judeus em relação aos anjos. O que os judeus sentiam para com os anjos, como eles viam os anjos importantíssimos, porque eles estão acima de nós e abaixo do Todo-Poderoso. Mas agora quem está lá? Cristo, acima dos anjos. Logo, querendo os judeus reconhecer isso ou não, mesmo tendo se feito carne, ele é superior. E é um assunto lá para o tópico 3, eu não vou entrar nele aqui agora não.
Então a gente parte para o segundo tópico agora. A superioridade de Jesus em relação aos anjos é o tema, o assunto do segundo tópico. Vamos ler algumas coisas para aplicar aqui. A mais excelente designação de Jesus é a de filho, que expressa não a condição gerada literal, mas o sentido divino do termo. Cristo é possuidor da mesma natureza do Pai. Meus irmãos, eis aqui um ponto teológico complexo. Está aqui, embora esteja escrito na lição e pareça ser tão fácil e simples quando a gente lê, cuidado, professor, para que isso não se torne aí um problema na hora de você aplicar e explicar. Por quê? Nós veremos aqui que Cristo é chamado de filho. Isso vai ser explicado melhor no subtópico 2.2, tá? Por isso eu não vou detalhar aqui. Mas o que a gente vai tentar fazer aqui é entender em que sentido Cristo é filho. Como é que é isso? Filho, ele passou. Quando Cristo passou a ser filho? Essa é a dificuldade que nós temos muitas vezes de tentar entender e explicar esse ponto, tá? E é isso que deve estar atento aqui. Não vou fazer isso agora, farei nos dois subtópicos, 2.1 e 2.2, para que a gente possa aí dar continuidade, ok? Vamos lá então, continuando. O primogênito gerado pelo Pai. Primogênito, Hebreu 1:6, é o termo utilizado simbolicamente pelo escritor sagrado para indicar não a ordem de nascimento, mas a posição principal daquele que tem a primazia. Trata-se de um título hierárquico e honorífico atribuído a Cristo, visto que o primogênito recebe uma herança e bênção especiais. Então vamos lá, gente. Aqui começa a entrar no ponto mais teológico da coisa. Por exemplo, há um termo aí dado para Jesus, e a expressão, a palavra é primogênito, que quando você recorre lá ao grego, seria uma palavra que dá a ideia de posição, tá? No português, o problema maior recai ao português, tá? Quando você vai para o grego, protokon, que está lá no texto, que vem de protokos, do grego, alude à posição, uma posição acima, uma posição singular, tá? Superior, singular, mais elevada que as demais. Então, dizer que Cristo é primogênito não é dizer que ele é o primeiro gerado, primeiro, gênito gerado, então aí é o problema. Então, o português, às vezes, nos faz entender que Jesus foi o primeiro ser gerado, criado, que Deus teria gerado, criado. Então, Deus criou Jesus. Jesus foi criado por Deus, o que faria dele alguém não eterno. Inclusive, as testemunhas de Jeová defendem isso, Colossenses, um deles defende isso, João, um deles, o grego dele está lá defendendo isso, né? Enhologos, kairologos en prostosteon, que é o grego lá de João 1, o dele diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Eles dizem o verbo era um Deus. Olha aí, olha o perigo. Então, para que você não incorra de passar esse problema, professor, na sua aula, esse ponto de usar o termo primogênito, na nossa visão, então, pare aí nesse momento a aula e tente explicar aos seus alunos que o termo primogênito não pode ser visto, muitas vezes, na visão que nós vemos aqui na atualidade. Qual é a visão? O termo primogênito sempre alude ao quê? Ao que foi criado ou gerado, ou que nasceu primeiro. Mas quando esse termo primogênito é empregado a Cristo, não aponta ao primeiro criado, ao primeiro gerado, ao primeiro feito, ao primeiro nascido, não. Aponta para que ele ocupa uma posição de primazia em relação aos demais, filhos de Deus. Todos os que se entregam a Deus tornam-se filhos de Deus. Deixam de ser só vistos como criaturas, entram na chamada filiação, que é uma doutrina que está em Romanos, e passam a ser filhos de Deus. Mas nessa posição, Cristo está em primeiro. Então, Cristo é o primogênito. Por que usar o termo primogênito? Porque Cristo é o primogênito desde a eternidade. Cristo é eternamente primogênito. Então, não há um tempo, não houve um tempo em que Cristo foi criado ou gerado por Deus. Cristo sempre foi o primogênito. Isso que é interessante. Então, e hoje ocupa uma posição em primeiro lugar, acima de todos. Então, primogênito aqui não deve ser entendido como nascimento, tá? Como concepção que nós usamos hoje. Cuidado, gente. O título hierárquico é só um título. É um termo
empregado pelo autor, protokos, tá? Que é o termo grego, que no texto vai estar lá, você vai ler o grego, você vai encontrar protokon, que é lógico, vem de protokos, que é o que assume o primeiro lugar, a posição, tá na frente, tá acima dos demais. Então, esse é o ponto aqui. Então, Cristo é o primogênito gerado pelo Pai. Cuidado com a expressão gerado. Eu sei que está aqui, eu estou usando a palavra gerado aqui, ó. Está aí na lição. O primogênito gerado pelo Pai. Esse termo gerado pode causar uma confusão na mente de seus alunos. Não que esteja errado na lição, não que o autor tenha feito errado, não que a Central Gospel, a editora, tenha errado em botar o gerado aí, mas é bom compreendermos o seguinte, esse gerado não pode ser visto como que existiu um tempo em que Cristo foi criado, que Cristo tenha passado a existir, ok? Mas aí, vamos lá. O termo gerado, para a gente poder fechar isso aqui e passar para o outro. Ele pode também ser visto, não estou afirmando, mas a nossa dificuldade maior é entender em que pontos ou sobre o que o autor estava falando aos Hebreus. O autor está falando sobre Cristo na eternidade, primogênito, prótocos, ou sobre a forma como ele foi gerado, a encarnação de Cristo. Porque ele é o primeiro ser gerado sem pecado. A criação, ou não seria criação, peço perdão, desculpe pelo termo, não caiu bem. O nascimento de Cristo difere do nascimento de todos os demais. Ele é o primeiro ser gerado sem pecado algum. Então, talvez você possa aplicar a palavra gerado ao nascimento de Cristo aqui, à encarnação, ok? Mas não aplicar, é impossível aplicar o termo, a expressão gerado a Cristo como sendo, tá, o papel dele na divindade. Ele é um como o Pai. Tá? Então, Cristo, na eternidade, é primogênito desde a eternidade, filho da eternidade, filho na eternidade. E você pode usar, caso queira, professor, o termo gerado para a questão da encarnação. Aí vai ficar melhor, aí sim vai caber bem, tá? Mas ele ocupa hoje uma posição elevadíssima, acima de todos. E a alusão que o autor faz aqui, é bom lembrar que está falando com cristãos de origem judaica. E no judaísmo, nós sabemos o papel importantíssimo desempenhado pelo primogênito. Então, vale o se fazer valer aqui, professor, faça-se valer da primogenitura judaica, hebraica. Qual era? O filho primogênito herdava a porção dobrada do pai. Havia duas formas de se abençoar o primogênito. Primeiro, já nascia com a bênção. Qual é a bênção que ele nascia? A bênção da primogenitura, no sentido de que ele já herdava, ao nascer, a porção dobrada do pai. Viesse mais filhos, mas o primogênito herdava isso. Não porque Jesus é o primogênito de José e de Maria, não, tá? Estou dizendo no sentido de herdar isso lá na cultura. Segundo, havia a segunda bênção dada ao primogênito. Qual era? A bênção pela imposição de mão. Então o primogênito ganhava duas vezes. Recebia pelo fato de ser o primogênito e recebia na hora de se orar pelos filhos, de se abençoar os filhos, o primogênito herdava uma bênção maior na imposição de mão. O pai impunha as mãos sobre o primogênito e a bênção sobre ele, geralmente, era maior do que a sobre os demais filhos. E é nesse ponto que você pode aplicar aí, tá, esse papel, essa posição maravilhosa de Cristo. Ok? Assim, como Paulo disse, Cristo tem lugar de honra sobre toda a criação. Então, guardando aqui, primogênito em que sentido? Primogênito porque ele ocupa um título, ocupa uma posição, melhor dizendo, acima dos demais. Ok? Se ainda assim ficou uma dúvida, são 38 minutos, eu não quero me estender nesse assunto aqui, mas tá aí, sempre deixo o meu contato. Você pode mandar um zap, a gente fala mais sobre isso e eu tento explicar melhor, é claro, do que o tempo que eu tenho aqui, que é bem parco, tá, no vídeo. Continuando então, 2.2. Nós temos aqui o Filho pela ressurreição. E deixe-me ler. O salmista faz-nos saber que Jesus é o Filho de Deus. Desde a eternidade, olha o que o salmista disse. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está lá o Salmo Messiânico, Salmo 2, verso 7. Essa realidade evidencia-se em sua ressurreição. Vamos lá, não vou ler tudo não para ganhar tempo. Gente, olha aí, mais uma questão interessante também dentro da cristologia. Outra coisa que, se não compreendida, pode gerar problema. Muitos têm dificuldade, principalmente por causa do Salmo. Eu vou ler o Salmo de novo. Tu és
Olha, tu és meu filho. Ok, filho. Eu hoje te gerei. Mas como é que é isso? Gente, em que sentido Jesus é filho? Esse é o processo. Jesus se fez filho? Ou um tempo em que Jesus não era filho e tornou-se filho? Seria esse o ponto? Essa é a posição. Jesus... Gente, é claro que para explicar não é tão simples, tão fácil, porque esse é mais um daqueles mistérios que nós não temos a resposta tão clara. Não é simplesmente eu chegar aqui e dizer porque é realmente algo complexo. Mas nunca houve um tempo, não existe um tempo em que Jesus deixou de existir, ou nunca existiu. Jesus é eterno. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Esse é o ponto. Então eu diria que Jesus é eternamente Filho. Então, falando isso, já dizendo que não há como descrever ou citar ou tentar provar aqui, mostrar quando é que Jesus passou a ser filho. Ele é eternamente o Filho. Isso que é interessante. Ele é um com o Pai. Uma verdade que não havia sido ilustrada ou apresentada, ou descrita, melhor dizendo, no Antigo Testamento, está sendo revelada agora para nós no Novo. Jesus é Filho. Né? Isso que é interessante. Então o salmista, quando falou isso, né, a qual disse, tu és meu filho e hoje te gerei, é claro que não está aludido ao próprio salmista. Não é Deus falando com o salmista e do salmista. É profético, é messiânico, é em relação a Cristo. E isso é maravilhoso, isso é interessante. Então Cristo sempre foi Deus, tá? Cristo é Deus, eternamente Deus. Eu acho que a dificuldade que nós teríamos aqui, eu acho que é até interessante falar sobre isso, não estou dizendo, professor, que você deva falar sobre esses assuntos polêmicos na sua aula. O que eu estou fazendo aqui é citá-los a ponto ou a fim de que se alguém trouxer essas coisas para a sua aula, você tenha no mínimo o que dizer. Tá? É se preparar, porque dificuldade, pensa numa dificuldade enorme para nós professores, é um aluno no meio da aula jogar uma bomba na nossa mão, uma batata fervendo. E a gente às vezes não tem resposta, ou tempo, ou não veio preparado para isso. Então o que eu quero fazer é te preparar para esses pontos, tá? Então, um dos pontos aqui é esse. Qual é o ponto? Cristo é Filho, eterno. Não foi criado ou gerado. Esse gerar aí aponta para a posição, primogênito, tá? Falei sobre isso no tópico passado, prótocos, primogênito. Mas a pergunta é, embora sempre Filho, o nome dele é ou sempre foi Jesus? Essa é uma pergunta que na lição não traz, né? Não fala sobre isso, mas é importante. Por quê? Porque o nome alude à posição, porque Deus deu um nome, isso que é interessante, um nome superior. E eu volto aqui, ó, revista, vamos lá, revista, tá? Nós vemos aqui que o nome dele em relação aos anjos, isso é maravilhoso, tá? Nós vamos perceber claro aqui, ó. Aí diz aqui, para nós, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos lá, herdou. Jesus herdou o nome. E esse nome que Jesus herdou seria o nome Jesus? Nós sabemos a princípio que o nome Jesus, ele, para nós, biblicamente falando, vem lá de Josué, Yehoshua, e Yehoshua, que é Josué, é a mesma coisa, Deus salva, Deus da salvação. Com o passar dos anos, veio o cativeiro, no cativeiro babilônico eles passam a falar um outro idioma, que é o aramaico, daí vem Yeshua, ou Yeshua, como é muito comumente falado aqui no Brasil, Yeshua, mas falamos muito Yeshua, não importa, que não é valor de pronúncia, só para poder entender o raciocínio. Aramaico. Vemos no grego, Jesus, ou Isus, como alguns costumam dizer, Isus, tá? Do grego, latim também. O ponto é, este sempre foi o nome dele? Gente, dá para entender basicamente que não. Porque se Deus salva, então, na eternidade o nome dele é Deus salva, sempre foi, mas salvar de quê se na eternidade não havia esse processo de pecado, o homem não existia? Então é interessante, esse nome que Jesus herda um nome, passa a receber um nome. E esse nome é Jesus, porque o anjo disse, o nome do menino será esse aí, Emanuel, Jesus, Deus conosco. Olha que coisa interessante.
Até o nome que seria posto em Jesus não partiu inicialmente do pai e da mãe, mas eles recebem do anjo Gabriel essa palavra da parte de Deus para dar ao filho, dar ao menino esse nome, tá? Então Jesus é o filho, ok? Desde a eternidade, isso não muda. Continuando, vamos lá. Terceiro e último tópico. Jesus, homem por um pouco. Homem por um pouco menor que os anjos. Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Assim como as escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, elas ensinam que ele é plenamente humano. Ao dizer, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, o escritor emprega essas palavras referindo-se não a Jesus, mas à sua humanidade. Professor, eis aqui um ponto. Está caminhando para o final dessa lição já. Vamos fechar agora. Mas temos 3 subtópicos aí para falar ainda. Mas o ponto é entender o seguinte. Esse negócio de Jesus um pouco menor que os anjos. Jesus tornou-se por algum momento, ele chegou a se tornar inferior? Não. A pessoa de Jesus nunca foi e jamais será inferior aos anjos. Mas a natureza que ele assumiu, que é a natureza humana, sim. A carne de Jesus, humana, a natureza humana, possuía debilidades. Jesus disse, tenho sede. Então Jesus sentia sede, coisa que os anjos não sentem. Jesus tinha fome, se alimentou. Caso não se alimentasse, olha o jejum. O final daquele jejum, em Mateus 4 e Lucas 4, no deserto, Jesus se alimentou. Caso não fizesse isso, morria por inanição. Então, a natureza humana de Cristo é inferior aos anjos. Só a natureza, não a pessoa, não Jesus, não o ser de Jesus. Jesus nunca deixou de ser Deus. 100% homem, 100% Deus, tá? Então, o que o autor aos Hebreus quer explicar, aqueles que estão deixando Jesus para voltar para o judaísmo logo, abraçando a mensagem dos anjos, sem, parece que entender, ou fingindo que não estava entendendo que tudo que os anjos fizeram apontava para Cristo. Então, eu deixo Cristo para os anjos, mas os anjos me fazem tornar para Cristo. Até os anjos me fariam tornar para Cristo, no sentido de que a mensagem deles aponta para Cristo. É desnecessário abandonar Cristo para voltar ao rudimento da lei. Então, claramente é isso aqui, tá? Jesus tornou-se inferior aos anjos? Não. A natureza humana dele, a carne humana dele, a natureza humana dele é inferior no sentido de que um pouco menor, não quero usar o termo inferior, mas um pouco menor, porque nós, seres humanos, nossa natureza limitada é inferior à angelical. Continuando, então. 3.1. O Filho deve ser adorado pelos anjos. Vamos lá. Cristo, o primogênito, foi adorado pelos anjos quando trazido ao mundo. Então a gente já viu isso um pouquinho lá atrás. Olha aí, os anjos adoraram a Cristo. O Pai ordenou que os seres celestiais assim o fizessem, ratificando a divindade do Filho gerado, pois nenhum anjo se prostraria diante de uma simples criatura. O que nós temos aqui? Aqui é um pouco mais breve, você pode ganhar tempo aí, professor, com esse subtópico, o que eu tentarei fazer aqui, não é muito extenso o assunto. O que está aqui? Ó? Os anjos adoraram. Os anjos não só revelaram aos pastores, não só comunicaram aos pastores o fato, mas também adoraram, se prostraram ali e adoraram, cantaram. Houve um coro celestial, houve grande adoração a Cristo da parte dos anjos. Olha que coisa interessante. Os anjos adoraram, se prostraram perante a Cristo, o adoraram. Tá? Isso mostra o quê? Os anjos, criaturas. Os anjos, ministros. O Filho, Criador. O Filho, Senhor. Os anjos, servos. O Filho, Senhor. Tá? Os anjos adoram. O Filho é por eles adorado. Isso é o ponto claro. Continuando aqui. 3.2. Jesus está à direita de Deus. Agora, que a gente viu um em relação ao outro quanto a essa questão de oposição um ao outro. Agora vamos ver a posição que Jesus ocupa e que os anjos ocupam. Vamos ver a diferença nelas. O Filho está com o Pai. Vou ler só essa parte. Vou pular a vírgula. Propositalmente, você lê aí, professor. Eu vou pular lá para o outro ponto aqui. Esta é a posição de honra dada somente a Cristo e a mais ninguém.
Jesus diz, a Bíblia diz, Hebreus diz, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra. Olha aí. Então nós estamos aqui. Qual é a posição de Cristo em relação aos anjos? Jesus está à direita de Deus. Estevão o viu em Atos 7, à direita de Deus. Jesus ocupa o lugar de primazia, por isso que ele é o primogênito. Ele está acima dos demais, de todos. Tá? Olha que coisa interessante também. Tá? Jesus é o unigênito, o único gerado assim, e o primogênito. Gerado, entenda, gerado não criado. Jesus nunca foi criado. Por isso que é bom ficar sempre atento para que esses termos trazem para nós, no português, um problema seríssimo. Né? Unigênito e primogênito falam da posição de Cristo em relação a todos os demais. Tá? Isso é interessante. Vamos lá. E aqui Jesus está à direita de Deus, está à destra de Deus. Ele ocupa a posição elevadíssima em relação aos anjos e a todos os demais seres criados. Jesus está à destra. Então ele é um com o Pai. Quem vê a Cristo vê o Pai. Jesus é divino. Ok? E está em glória hoje à destra de Deus. Continuando, coisas que eu já citei aqui, para fechar agora. 3.3. Jesus é Criador, Messias e Rei. No segundo capítulo da carta aos Hebreus, o escritor parte da posição exaltada que o Filho ocupava diante do Pai nos tempos mais remotos da eternidade. Passa pela encarnação como o Messias perdido e estende-se até o seu estado de exaltação junto ao Pai no presente momento. O Filho é chamado de Deus como de fato ele o é. Além de ser também rei, cujo cetro, que é um símbolo, né, da autoridade, é de retidão. O que nós temos aqui para fechar? Com isso a gente vai caminhando para o final, estamos no último subtópico aí, fechando a aula. Jesus é Criador. Falamos disso, tá? O que o autor faz aqui aos Hebreus? O que é o processo? O que é o ponto que ele se baseia aqui? Ele vai intercalando da posição inicial de Cristo em glória com o Pai. Em dado momento ele se faz carne. Aí a natureza dele torna-se uma natureza pouco menor que os anjos, mas depois de sua obra realizada, ele é exaltado, ele está acima, ele encontra-se à destra, para mostrar o quê? Para mostrar que nunca houve um momento, nunca houve nem haverá um momento em que um ser angelical é superior a Cristo. Para nós, gente, e eu faço a aplicação, última aplicação aqui, prática. Para nós, professor, se você tiver tempo, é bom falar sobre isso. O quê? O fato de que há pessoas hoje cultuando e adorando, reverenciando, embora digam que não, a anjos. Prova disso é que quando alguém fala, eu vi um anjo ali, vi um anjo aqui, parece que o culto toma outra dimensão, outra proporção. Então, ao invés de nós estarmos em templos buscando ver, visualizar, vislumbrar, conhecer, dialogarmos com os anjos, ou esperar que anjos venham nos trazer bandejas e respostas do céu, o que nós devemos fazer é único e tão somente glorificar e adorar a Jesus Cristo, como único suficiente Salvador. Crendo que os anjos atuam no auxílio, mas não eles o motivo real e pleno, tá? Nós devemos sim adorar o Criador, Deus dos céus e Deus da terra. Amém? Concluindo aqui. Quando Cristo fez-se homem, ele não se tornou inferior aos anjos. Pois seu corpo terreno realizou algo que os anjos jamais poderiam fazer. Levar-nos das trevas para o seu reino de luz. Glórias, pois a ele eternamente. Então tá aí. Até mesmo na forma humana, Cristo ainda é superior aos anjos. Por quê? Porque assumindo uma natureza humana, fraca em relação à natureza angelical, ele realizou com essa natureza humana uma obra que os anjos jamais poderiam realizar. A obra da redenção. Isso prova que Jesus sempre foi, e sempre será superior aos anjos. Amém? Que Deus aí nos abençoe, que você tenha uma ótima e abençoadíssima aula. Está aí nosso contato mais uma vez. Desejando falar conosco, será uma honra ter você aqui. Que Deus em Cristo lhe abençoe, me abençoe, nos abençoe. Desejando contactar-nos, um grande prazer. Fique com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.